47 medalhas de honra ao mérito escondidas numa gaveta empoeirada. Mas o que ninguém esperava era que o homem que eles chamavam de covarde por se recusar a entrar no prédio em chamas fosse, na verdade, o maior herói que aquela cidade já conheceu. Durante 3 décadas ele salvou vidas em silêncio absoluto, carregando segredos que fariam qualquer um questionar tudo sobre coragem, sacrifício e julgamento. Esta é a história de um bombeiro veterano de 62 anos que, numa manhã de terça-feira, 23 de abril, recusou-se categoricamente a entrar num edifício comercial de 7 andares tomado pelas chamas. Seus colegas mais jovens o xingaram, o chamaram de frouxo, de covarde, de alguém que perdeu a coragem com a idade. As redes sociais explodiram, vídeos viralizaram, sua reputação foi destroçada em questão de horas. O que eles não sabiam é que aquele homem havia perdido sua audição em 80% durante um resgate heróico 15 anos antes, que suas mãos tremiam devido aos estilhaços de vidro que permaneciam alojados em seus nervos após salvar uma família inteira de um desabamento, que seus pulmões funcionavam apenas em 70% de capacidade, devido aos anos inalando fumaça tóxica para salvar desconhecidos. Mas principalmente, eles não sabiam sobre as 47 medalhas escondidas. Medalhas por atos de heroísmo tão extraordinários que foram classificados como confidenciais, resgates em situações impossíveis, vidas salvas em condições que desafiavam a própria morte. Um homem que literal e secretamente havia dedicado sua existência inteira a proteger outros, mesmo quando isso significava sacrificar sua própria saúde, sua família, sua paz. A injustiça era revoltante, um herói real sendo destruído por pessoas que nunca arriscaram nada por ninguém. Um homem que havia perdido parte de si mesmo, salvando outros sendo humilhado publicamente por uma única decisão, baseada em 3 décadas de experiência e limitações físicas reais. Se você acredita que a verdadeira coragem às vezes significa saber quando não agir, deixe seu like agora. Se você já julgou alguém sem conhecer sua história completa, comente "nunca mais julgo", porque essa revelação vai te marcar para sempre. Inscreva-se porque você precisa descobrir como essas medalhas secretas vieram à luz e como um ato de covardia revelou o maior herói que uma cidade já teve. Esta história vai quebrar tudo o que você pensa sobre coragem, sacrifício e julgamento público. Mas para entender como um homem pode ser simultaneamente o maior herói e o maior covarde aos olhos do público, preciso te contar desde o início. O que você vai descobrir nos próximos minutos vai transformar para sempre sua definição de heroísmo verdadeiro. Vicente Almeida começou sua carreira no Corpo de Bombeiros aos 18 anos. Numa época em que ser negro numa corporação predominantemente branca significava ter que provar seu valor todos os dias. Filho de uma faxineira e um pedreiro, cresceu na periferia de São Paulo, onde incêndios em barracos de madeira eram tragédias cotidianas que ninguém vinha apagar. Sua primeira grande missão aconteceu em 1992. Quando um incêndio consumiu um orfanato clandestino, enquanto seus colegas hesitavam diante da estrutura instável, Vicente mergulhou nas chamas 7 vezes consecutivas. Salvou 13 crianças. Naquela noite, sua pele queimou, seus pulmões se encheram de fumaça. Mas ele não parou até ter certeza de que nenhuma vida havia sido perdida. Os jornais noticiaram o heroísmo, mas omitiram seu nome. Bombeiro heróico salva crianças. Sem foto, sem identificação. Vicente entendeu a mensagem. Heróis negros eram invisíveis, mesmo quando salvavam vidas. Isso não o impediu de continuar. Pelo contrário, o motivou a ser ainda melhor. Durante os anos seguintes, Vicente desenvolveu técnicas revolucionárias de resgate. Estudava engenharia estrutural nos fins de semana. Aprendia sobre química dos materiais. Dominava primeiros socorros avançados. Tornara-se uma enciclopédia viva sobre salvamento. Mas nunca recebia os reconhecimentos públicos. Suas inovações eram creditadas a superiores brancos. Suas conquistas, minimizadas. Em 2003, durante o resgate de uma família rica, numa mansão em chamas, Vicente salvou pessoalmente o filho de um empresário influente. A criança estava presa no 3º andar, cercada por chamas de 1000 graus. Vicente escalou a fachada externa, quebrou o vidro com as próprias mãos e carregou um menino inconsciente por 15 minutos até a ambulância. A família ofereceu uma recompensa de R$50 mil. Vicente recusou. "Faço meu trabalho", disse simplesmente. Mas aquela recusa plantou uma semente de desconfiança entre alguns colegas. Por que ele recusou o dinheiro? Sussurravam. Tá escondendo alguma coisa? O que eles não sabiam era que Vicente enviava 80% de seu salário para sua mãe, que havia desenvolvido diabetes severa, que morava num apartamento de 2 cômodos para poder pagar o tratamento dela, que sua única alegria real era saber que suas ações salvavam vidas,
mesmo que ninguém reconhecesse publicamente. Mas as suspeitas cresciam quando Vicente começou a recusar missões extremamente perigosas que considerava suicidas. Alguns colegas interpretaram como covardia. Não entendiam que suas recusas vinham de conhecimento técnico profundo. Vicente havia estudado cada tipo de estrutura, cada comportamento do fogo. Sabia exatamente quando um resgate era possível e quando era apenas um ato de suicídio glorificado. A primeira grande traição veio de quem ele menos esperava. Seu próprio capitão, João Pereira, homem que Vicente considerava um mentor. Em 2008, após Vicente recusar entrar num galpão industrial prestes a desabar, Pereira escreveu em seu relatório: bombeiro demonstrou comportamento inadequado e possível covardia diante do perigo. Aquele relatório foi o primeiro de muitos que manchariam secretamente seu histórico. Vicente não sabia, mas sua carreira estava sendo sabotada por dentro, por pessoas que deveriam protegê-lo. A verdadeira conspiração contra sua reputação havia começado. E ele nem desconfiava que aquela manhã de abril seria apenas o ápice de anos de traição sistemática. João Pereira não era apenas o capitão, era o político da corporação. Homem de 55 anos, filho de uma família tradicional de militares, via no Corpo de Bombeiros não uma missão de salvar vidas, mas uma plataforma para construir sua imagem pública. Cada resgate era uma oportunidade de foto, cada tragédia uma chance de aparecer na televisão como o herói comandante. O problema era Vicente. Enquanto Pereira posava para câmeras, Vicente salvava vidas de verdade. Enquanto Pereira dava entrevistas, Vicente desenvolvia técnicas que revolucionavam os resgates. A competência real de Vicente fazia a mediocridade política de Pereira ficar óbvia demais. A inveja começou em 2005 quando Vicente salvou 7 pessoas de um desabamento usando uma técnica inovadora que ele mesmo desenvolveu. Os jornais queriam entrevistar o gênio por trás do resgate. Pereira interceptou. Foi resultado do meu treinamento, declarou à imprensa. Supervisiono pessoalmente todos os procedimentos da minha equipe. Vicente assistiu pela televisão, mas o que realmente enfureceu Pereira foi descobrir que Vicente recebia consultas secretas de outros quartéis. Bombeiros de todo o estado ligavam para pedir conselhos técnicos. Vicente havia se tornado uma referência nacional informal, enquanto Pereira nem sequer sabia a diferença entre um incêndio classe A e classe B. A partir de 2010, Pereira começou a formar uma aliança secreta com outros oficiais, que compartilhavam seu ressentimento. Tenente Carlos Mendes, um homem amargo que nunca havia salvado uma vida sequer, mas que sonhava com promoções. Sargento Paulo Rodrigues, que via na destruição de Vicente uma oportunidade de assumir seu posto de especialista em resgates complexos. O trio desenvolveu uma estratégia sutil, mas devastadora: sabotar a reputação de Vicente através de relatórios falsos, exclusão de missões importantes e, principalmente, espalhar rumores sobre sua instabilidade mental e comportamento. Eles sabiam que Vicente era discreto demais para se defender publicamente. Em 2012, quando Vicente recusou uma missão que resultaria na morte de 2 bombeiros inexperientes, Pereira encontrou sua oportunidade de ouro. Escreveu um relatório detalhado descrevendo Vicente como instável, paranoico e potencialmente perigoso para a equipe. O relatório foi arquivado, mas compartilhado informalmente com outros oficiais. A conspiração se intensificou quando Pereira descobriu que Vicente havia sido secretamente condecorado pelo governo federal por uma operação classificada. 3 medalhas de honra nacional por um resgate internacional que nem mesmo Pereira sabia que havia acontecido. A raiva foi total. Como Vicente podia ter reconhecimento federal enquanto ele, o capitão, permanecia ignorado? Mendes sugeriu a estratégia final. Vamos criar uma situação onde ele vai ter que escolher entre parecer covarde ou morrer tentando. Se ele escolher a segurança, nós o destruímos publicamente. Se ele tentar o resgate impossível, problema resolvido de qualquer forma. Pereira aprovou. Rodrigues se encarregou de plantar informações na imprensa. Tinham contatos em blogs sensacionalistas, jornalistas famintos por escândalos. Quando a oportunidade certa aparecesse, Vicente seria sacrificado no altar da ambição alheia. O que eles não imaginavam era que Vicente havia percebido a hostilidade crescente. Não entendia completamente a extensão da conspiração, mas sabia que algo estava errado. Alguns colegas evitavam conversar com ele. Outros faziam comentários sarcásticos sobre sua prudência excessiva. Vicente começou a se isolar, confiando apenas em seu próprio julgamento técnico. Na manhã de 23 de abril, quando o alarme tocou para o incêndio no edifício comercial, Pereira sorriu. Havia chegado a hora de executar o plano que destruiria Vicente de uma vez por todas. 23 de abril, 6h40, 7 da manhã. O alarme perfurou o silêncio do quartel com a urgência de um código vermelho. Edifício comercial de 7 andares, chamas no 4º andar.
possíveis vítimas presas. Vicente saltou da cama como fazia há 30 anos, mas desta vez algo estava diferente. Quando chegaram ao local, Vicente imediatamente analisou a estrutura. Seus olhos treinados identificaram sinais que os outros ignoraram. Rachaduras na base do prédio, fumaça saindo de pontos estruturais críticos. O padrão das chamas indicando que o fogo havia comprometido pilares de sustentação. Seu conhecimento do engenharia adquirido em décadas de estudo gritava um alerta vermelho. Aquele prédio desabaria em no máximo 20 minutos. Capitão, Vicente se aproximou de Pereira. A estrutura está comprometida. Precisamos evacuar o perímetro e aguardar equipamento especializado. Entrar agora seria suicídio. Pereira fingiu avaliar a situação, mas seu sorriso interno era de vitória. Negativo, Vicente. Temos relatos de pessoas presas no 5º andar. Vamos entrar. Senhor, com todo respeito, minha análise técnica indica que... Sua análise? Pereira elevou a voz propositalmente, sabendo que as câmeras já estavam gravando. Vicente, você está se recusando a entrar? O trap estava armado. Vicente olhou para o prédio e calculou os riscos mais uma vez. 30 anos de experiência, 47 missões secretas bem-sucedidas, conhecimento técnico que superava qualquer outro bombeiro do estado. Tudo isso confirmava sua avaliação. Entrar ali era morte certa. Capitão, não posso em boa consciência entrar numa estrutura que vai desabar. Minha responsabilidade é com a segurança da equipe. Covarde, gritou Mendes, que estava posicionado estrategicamente perto dos repórteres. 30 anos de serviço e agora vira frouxo. As câmeras captaram tudo. Vicente, imóvel diante do prédio em chamas, sendo chamado de covarde pelos próprios colegas. Rodrigues se aproximou dos jornalistas. Nunca vi nada assim. Elsa. Foi estranho, mas recusaram resgate. Os bombeiros mais jovens, influenciados pela pressão dos superiores e pela adrenalina, começaram a murmurar. Se o veterano não vai, que exemplo é esse? Talvez ele realmente perdeu a coragem. Vicente permaneceu firme, não por covardia, mas por conhecimento. Ele sabia que sua decisão salvaria vidas, não as hipotéticas vítimas que provavelmente nem existiam, mas as vidas reais dos bombeiros que morreriam tentando um resgate impossível. Pereira deu o golpe final. Muito bem, Vicente, fique aí fora. Nós vamos fazer seu trabalho. Virou-se para a equipe. Mendes, Rodrigues, Silva, vocês vêm comigo. Vamos mostrar o que é coragem de verdade. O que aconteceu depois foi exatamente o que Vicente havia previsto. 12 minutos após a equipe entrar, um estrondo ensurdecedor. O 4º e 5º andares desabaram em sequência, criando um efeito dominó que levou toda a estrutura ao chão. Pereira e sua equipe tiveram exatos 43 segundos para escapar antes do colapso total. Saíram correndo sem nenhuma vítima resgatada, menos porque nunca houve vítimas. O relato de pessoas presas havia sido uma informação falsa, plantada por Rodrigues para criar a situação perfeita. Mas para as câmeras, para os jornalistas, para o público que assistia ao vivo, a narrativa já estava estabelecida. O veterano covarde que se recusou a entrar, e os heróis corajosos que arriscaram suas vidas. Ninguém mencionou que Vicente havia previsto exatamente o que aconteceria. Ninguém falou sobre sua análise técnica precisa. Enquanto Pereira concedia entrevistas sobre coragem e dedicação, Vicente observava em silêncio. Por 30 anos, ele havia salvado vidas através de conhecimento, não de imprudência. Mas agora, sua maior demonstração de responsabilidade profissional havia sido transformada na prova de sua suposta covardia. O linchamento público havia começado. M2 horas. Os vídeos viralizaram. Bombeiro covarde abandona colegas. Veterano se recusa a salvar vidas. 30 anos de serviço terminam em vergonha. Vicente chegou em casa naquela noite sabendo que sua reputação havia sido destruída. Mas não sabia que a verdadeira conspiração estava apenas começando. 3 dias após o incêndio, Vicente estava suspenso. 3 décadas de serviço impecável reduzidas a uma única decisão que salvou vidas menos, mas ninguém enxergava dessa forma. Sentado na cozinha de seu apartamento simples, ele assistia sua destruição pública se espalhando pelas redes sociais como um vírus implacável. Foi quando a campainha tocou. Na porta estava Conceição, uma mulher negra de 60 anos que trabalhava como faxineira no quartel há 15 anos. Seus olhos estavam vermelhos de chorar. Seu Vicente, eu preciso falar com o senhor. A convidou para entrar. Oferece o café. Conceição olhou ao redor do apartamento humilde. Um homem que dedicou a vida a salvar outros vivendo com o mínimo para sustentar a mãe doente. Seu Vicente, ela começou com a voz trêmula. Eu escutei. Coisas que não deveria ter escutado. Coisas terríveis. Que tipo de coisas, Conceição? Sobre o senhor. Sobre aquele dia do prédio. Ela respirou fundo. Eu limpo as salas deles há 15 anos.
Para eles eu sou invisível. Uma faxineira preta velha, menos quem vai prestar atenção. No que eu escuto, Vicente sentiu um frio na espinha. Na manhã do incêndio, 2 horas antes do alarme tocar, eu estava limpando a sala do Capitão Pereira. Ele estava ao telefone com alguém. Disse assim: hoje é o dia. Quando o alarme tocar, você sabe o que fazer. Vicente vai ter que escolher entre parecer covarde ou morrer tentando. As mãos de Vicente tremeram. Tem certeza do que ouviu? Tenho sim, senhor. E tem mais. Conceição tirou um celular velho do bolso. Eu gravei outras conversas. O senhor Mendes falando sobre plantar a história nos jornais. O senhor Rodrigues rindo, dizendo que finalmente iam se livrar do pretinho metido a sabichão. Vicente ouviu as gravações, cada palavra confirmando seus piores temores. A conspiração era real, planejada, sistemática. Eles haviam orquestrado sua destruição pública com a precisão de uma operação militar. Por que está me contando isso, Conceição? Os olhos dela se encheram de lágrimas. Porque o senhor salvou meu neto, seu Vicente. Em 2015, quando houve aquele incêndio na favela, o senhor entrou naquele barraco em chamas e trouxe meu Pedrinho nos braços. Lembra? Vicente lembrava. Um menino de 8 anos, preso no 2º andar de uma construção irregular. Operação não oficial, sem cobertura da mídia, sem reconhecimento. Apenas um homem fazendo seu trabalho. O senhor nunca pediu nada em troca. Nem soube que ele era meu neto, mas eu nunca esqueci. E quando vi eles destruindo o senhor assim, ela balançou a cabeça. Não podia ficar calada. Eles podem te demitir se descobrirem. Que demitam. Tenho 60 anos. Já criei meus filhos, mas não posso deixar eles destruírem um homem bom. Naquele momento, Vicente entendeu 2 coisas fundamentais. Primeiro, que havia passado 30 anos salvando vidas sem perceber o impacto real de suas ações nas pessoas simples, invisíveis e esquecidas. Segundo, que sua verdadeira força não vinha de medalhas ou reconhecimento oficial, mas da gratidão silenciosa daqueles que ele havia protegido. Conceição, você tem coragem de me ajudar a provar a verdade? Tenho sim, senhor Vicente. Mas tem uma coisa que o senhor precisa saber primeiro. Ela hesitou. Eles não sabem, mas eu também limpo o arquivo morto do quartel. Tem uma sala lá que ninguém mais entra. E lá dentro tem uma caixa com o nome do senhor. Que tipo de caixa? Uma caixa cheia de papéis oficiais, documentos do governo e medalhas, seu Vicente, muitas medalhas. Vicente sentiu o coração acelerar. As condecorações secretas, as missões classificadas, o reconhecimento que ele nunca viu porque foi ocultado por seus próprios superiores. Você pode me levar? Até lá, Conceição sorriu pela primeira vez. Posso sim, e vou fazer mais que isso. Vou ajudar o senhor a mostrar para todo mundo quem é Vicente Almeida de verdade. A conspiração havia criado um aliado inesperado. A faxineira invisível que conhecia todos os segredos estava pronta para virar o jogo. A verdade estava prestes. A Verlas. E Vicente finalmente entendeu que sua maior vitória não seria limpar seu nome. Seria mostrar que às vezes a verdadeira coragem está em quem menos esperamos. Na madrugada de domingo, Conceição abriu a porta dos fundos do quartel. Com a chave que possuía há 15 anos, Vicente a seguiu pelos corredores escuros, sentindo-se um estranho, no lugar onde havia passado 3 décadas da vida. No subsolo, entre arquivos empoeirados e equipamentos antigos, estava a sala que mudaria tudo. É aqui, sussurrou Conceição, acendendo uma lanterna pequena. Arquivo morto oficial. Só eu venho aqui para a limpeza mensal. No canto da sala, uma caixa de metal com uma etiqueta desbotada, V. Almeida, classificado. Vicente abriu com mãos trêmulas. Dentro, sua verdadeira história estava escondida há décadas. 47 medalhas, 47 condecorações, nacionais e internacionais que ele nunca soube que existiam. Medalha de honra ao mérito por salvar diplomatas numa embaixada em chamas em 2001. Cruz de coragem excepcional por resgatar cientistas de um laboratório com vazamento químico em 2007. Ordem do Mérito Internacional por coordenar resgates durante um terremoto no Haiti em 2010. Meu Deus, Vicente murmurou, segurando uma medalha dourada. Eu salvei o embaixador alemão e nem soube que era embaixador. Cada medalha vinha acompanhada de relatórios detalhados, descrevendo atos de heroísmo que Vicente havia executado, sem nunca saber de seu verdadeiro significado. Operações classificadas onde ele foi convocado pelo governo federal, levado de helicóptero para missões impossíveis, e depois teve sua memória editada por questões de segurança nacional. Olha isso aqui, Conceição apontou para uma pasta espessa. Cartas de agradecimento, centenas de famílias que ele havia salvado, crianças que cresceram para se tornar médicos, engenheiros, professores, todas inspiradas pelo homem que as tirou da morte. Uma carta de 2016 dizia: Senhor Vicente, minha filha se formou em medicina. Hoje, ela sempre diz que quer salvar vidas como o bombeiro que a salvou do incêndio quando tinha 5 anos. Obrigada por nos dar a chance de ver ela crescer. Vicente chorou.
30 anos pensando que fazia apenas seu trabalho, descobrindo que havia impactado centenas de vidas de formas que nem imaginava. Tem mais, disse Conceição, entregando uma pasta vermelha. Escuta só isso. Eram as gravações que ela havia coletado durante a semana. Conversas detalhadas entre Pereira, Mendes e Rodrigues planejando a destruição de Vicente. Uma gravação particularmente dummy mostrava Pereira ao telefone. O problema do Vicente é que ele nos faz parecer incompetentes. É o resolve. 5 minutos. O que levamos 5 horas para entender. Precisa ser eliminado antes que alguém perceba nossa mediocridade. Outra gravação revelava a Mendes confessando. Nunca gostei dele desde que chegou. Pretinho metido, sempre estudando, sempre sabendo mais que nós. Quem ele pensa que é? Só porque salva algumas vidas, acha que é melhor que todo mundo. A mais chocante era Rodrigues explicando a estratégia. Criamos uma situação onde ele parece covarde para o público, mas nós sabemos que ele está certo, tecnicamente. Se ele recusa, vira o vilão. Se aceita, morre tentando. De qualquer forma, problema resolvido. Vicente ouviu tudo em silêncio, entendendo finalmente que sua competência não era apenas invejada, menos era temida. Homens medíocres em posições de poder precisavam eliminar a excelência para manter suas posições. Conceição, você coletou evidências suficientes para destruir as carreiras deles. Ainda não terminei. Ela sorriu astutamente. Essa semana eu também gravei eles comemorando. Pereira dizendo que finalmente ia conseguir a promoção que merecia, agora que o obstáculo foi removido. Mendes falando sobre assumir seu posto. Rodrigues planejando usar sua vitória para pedir transferência para São Paulo. Eles passaram a madrugada organizando as evidências. Documentos oficiais provando o heroísmo secreto de Vicente. Gravações revelando a conspiração. Testemunhas que Conceição havia secretamente contatado. Pessoas que Vicente havia salvado e que estavam dispostas a falar publicamente. Quando o sol nasceu, Vicente olhou para Conceição com gratidão profunda. Por que tá arriscando tudo? Por mim. Sabe quantas pessoas como nós você salvou, seu Vicente? Pessoas pobres, pretas, esquecidas pelo sistema. Você nunca fez diferença. Rico ou pobre, branco ou preto, você salvava todo mundo igual. Para você, toda a vida tinha o mesmo valor. Vicente entendeu que havia encontrado não apenas uma aliada, mas uma amiga verdadeira. Alguém que enxergava seu caráter quando o mundo inteiro via apenas um covarde. E agora? Como provamos tudo isso? Conceição sorriu com a sabedoria de quem havia sido subestimada a vida inteira. Deixa comigo, seu Vicente. Els HMQ, faxineira invisível, vamos usar isso contra eles. Quando terminarmos, o Brasil inteiro vai saber quem é Vicente Almeida de verdade. Mas enquanto organizavam as evidências, nenhum dos dois percebeu a sombra que passava pela janela do arquivo. Alguém havia visto as luzes acesas no quartel durante a madrugada. A descoberta estava prestes a se tornar perigosa. Segunda-feira, 5 da manhã. Pereira chegou cedo ao quartel, como sempre fazia quando algo o incomodava. A ligação anônima que recebera na noite anterior o deixara inquieto. Alguém esteve no arquivo morto durante o fim de semana. Luzes acesas, movimentação suspeita. Ele desceu ao subsolo e encontrou exatamente o que temia. A caixa de Vicente havia sido violada. Documentos organizados de forma diferente. Medalhas ligeiramente fora de posição. Alguém havia descoberto os segredos que ele mantinha escondidos há anos. Mendes, Rodrigues, gritou pelo rádio. Reunião de emergência. Agora! Enquanto isso, a 100 metros do quartel, Vicente e Conceição finalizavam sua estratégia num café 24 horas. Sobre a mesa, pilhas de evidências organizadas cronologicamente, 47 medalhas fotografadas em alta resolução. Gravações de áudio transcritas, palavra por palavra, lista de testemunhas dispostas a falar publicamente. O plano é simples, explicou Conceição. Hoje à tarde tem coletiva de imprensa do Pereira. Ele vai anunciar sua promoção e falar sobre coragem e dedicação depois do incêndio. Imprensa local, TV, tudo gravado. Vicente assentiu. E nós aparecemos com as evidências. Melhor que isso. Eu tenho a chave da sala de reuniões. Vou colocar cópias de todos os documentos nas pastas de cada jornalista antes da coletiva começar, quando eles abrirem para fazer perguntas. Conceição sorriu maliciosamente. Eles já vão saber a verdade, Vicente completou. Exato. E tem mais. Contatei o programa Fantástico. O repórter Renato Silva quer fazer uma matéria especial sobre heróis esquecidos. Ele vem de São Paulo hoje mesmo. Vicente sentiu uma mistura de nervosismo e alívio. Depois de 30 anos no anonimato, finalmente sua verdadeira história seria contada. Conceição. E se eles tentarem nos prejudicar? Pereira tem conexões políticas. Deixa eles tentarem. Tenho 15 anos de gravações guardadas. Sei onde estão enterrados todos os esqueletos deste quartel.
Ela tocou no celular. E não estou sozinha. As outras faxineiras ou seguranças, o pessoal da cozinha, menos todo mundo que eles tratam como invisível. Todos sabem a verdade sobre o senhor. Às 2 da tarde, Pereira ajustava a gravata diante do espelho. A promoção a comandante regional estava garantida. A eliminação de Vicente havia sido um sucesso completo. Em algumas horas ele seria promovido sobre os escombros da reputação do único homem que realmente merecia aquela posição. Capitão Mendes entrou eufórico. A imprensa já está chegando. TV Record, ZBT, Globo, todos os principais jornais. Vai ser sua consagração. Perfeito. E sobre o arquivo violado? Investigamos, provavelmente foi algum vândalo. Nada foi roubado. Pereira sorriu. Vicente era inteligente, mas não tinha coragem para usar as evidências mesmo se as tivesse encontrado. 30 anos de passividade não se mudavam da noite para o dia. Às 3h15, a sala de reuniões estava lotada. 15 jornalistas. 5 câmeras, microfones por toda parte. Pereira entrou triunfante, cumprimentando cada repórter pessoalmente. Não percebeu que cada um segurava uma pasta extra menos materializada misteriosamente em suas mesas nos últimos minutos. Senhores jornalistas, Pereira começou. Tô aqui para falar sobre coragem, dedicação e os valores que tornam nosso corpo de bombeiros uma referência nacional. No fundo da sala, disfarçada entre os funcionários de apoio, Conceição segurava seu celular gravando tudo. Vicente aguardava no corredor, com o coração batendo acelerado. Em poucos minutos, 3 décadas de injustiça seriam corrigidas. Como vocês viram na semana passada, Pereira continuou. Enfrentamos uma situação onde a coragem de poucos compensou a covardia de outros. Felizmente, nossa equipe demonstrou que foi quando o primeiro jornalista abriu sua pasta. O que se seguiu foi ensurdecedor. Olhares se cruzaram pela sala. Páginas sendo folheadas rapidamente, expressões de choque se espalhando como ondas. Pereira percebeu que algo estava errado. Alguma pergunta? A repórter da Globo levantou a mão lentamente. Capitão Pereira, o senhor poderia comentar sobre as 47 medalhas de honra conquistadas pelo bombeiro Vicente Almeida? O mundo de Pereira desabou naquele instante. Seus olhos se arregalaram. Sua boca se abriu sem som. 30 anos de conspiração sendo revelados diante das câmeras nacionais. A vingança havia começado, e Vicente nem precisava estar na sala para assistir à destruição de seus algozes. 47 medalhas. Pereira gaguejou, o suor começando a formar gotas em sua testa. Eu não sei do que a senhora está falando. A repórter da Globo ergueu uma medalha dourada. Esta é a Cruz de Mérito Internacional que Vicente Almeida recebeu por coordenar resgates durante o terremoto do Haiti. O senhor, como superior direto dele, não sabia desta condecoração? O silêncio na sala era mortal. Câmeras focalizaram no rosto de Pereira, capturando cada segundo de seu desespero crescente. Mendes e Rodrigues, sentados na primeira fila, trocaram olhares de pânico absoluto. Capitão, o repórter do SBT se levantou. Temos aqui documentos oficiais do Ministério da Defesa comprovando que Vicente Almeida participou de 17 missões classificadas de resgate internacional. Como explica que um bombeiro covarde tenha currículo mais heróico que qualquer outro profissional do Estado? Pereira tentou recuperar a compostura. Vocês não entendem o contexto. Naquela manhã, Vicente se recusou a entrar num prédio que desabaria em exatos 12 minutos. A repórter da Record o interrompeu, consultando seus documentos. Segundo o laudo técnico que temos aqui, a análise estrutural de Vicente estava correta. Ele previu o colapso com precisão matemática. As perguntas vinham como balas. Cada jornalista tinha evidências bombásticas. Fotos de Vicente carregando crianças nos braços. Relatórios detalhados de heroísmo, cartas de agradecimento de famílias salvas. Temos também, disse o repórter do Fantástico, gravações de conversas onde o senhor Tenente Mendes e Sargento Rodrigues planejaram deliberadamente destruir a reputação de Vicente Almeida. Pereira empalideceu completamente. Isso. Mentira! Não existe gravação nenhuma. Foi quando Conceição apareceu na porta da sala, carregando um tablet. Posso reproduzir as gravações agora mesmo se quiserem. Todos os olhares se voltaram para a faxineira que há 15 anos era tratada como invisível. Pereira reconheceu e sentiu o mundo desabar definitivamente. Esta mulher não tem autorização para estar aqui. Eu trabalho aqui há 15 anos. Conceição respondeu calmamente. E escutei vocês planejando destruir um homem bom. Ela apertou play no tablet. A voz de Pereira ecoou pela sala. O problema do Vicente é que ele nos faz parecer incompetentes. Precisa ser eliminado antes. Que alguém perceba nossa mediocridade. Gaspes audíveis dos jornalistas. Câmeras giraram para capturar a expressão de horror no rosto de Pereira. Mendes tentou se levantar e sair, mas encontrou Vicente parado na porta. Onde vocês vão? Vicente perguntou calmamente,
Entrando na sala, sua presença silenciou todos. O homem destruído publicamente uma semana antes estava ali, irradiando uma dignidade que contrastava brutalmente com o desespero de seus acusadores. Vicente Pereira tentou uma última cartada. Você não entende, nós podemos resolver isso. Privately. Resolver? Vicente se aproximou do microfone. Como resolver 30 anos de medalhas escondidas? Como resolver 47 condecorações que vocês ocultaram para alimentar suas próprias ambições? Vicente dirigiu diretamente às câmeras. Meu nome é Vicente Almeida. Durante 30 anos salvei vidas sem buscar reconhecimento. Desenvolvi técnicas que foram copiadas por quartéis do mundo inteiro. Recebi honrarias que nem sabia que existiam. E na única vez que usei meu conhecimento para evitar mortes desnecessárias, fui chamado de covarde. A sala estava em silêncio absoluto. Vicente continuou. Aquela manhã, minha análise técnica indicava colapso estrutural iminente. Eu podia escolher entre parecer herói por 5 minutos ou salvar vidas de verdade. Escolhi salvar vidas. Escolhi salvar vidas. Mendes tentou falar. Vicente, você tem que entender nossa posição. Vicente se virou para ele. Sua posição era humilhar um homem que dedicou a vida a proteger outros. Sua posição era conspirar contra alguém cujo único crime foi ser competente demais. Rodrigues estava visivelmente chorando. A gravação continuava reproduzindo suas próprias palavras. Pretinho metido, sempre sabendo mais que nós. Quem ele pensa que é? Eu pensava. Vicente respondeu diretamente à gravação, que era apenas um homem fazendo seu trabalho. Mas descobri que era um obstáculo para a mediocridade de vocês. A repórter da Globo se aproximou de Vicente. Como se sente sendo reconhecido publicamente, após décadas de heroísmo silencioso? Vicente olhou para Conceição, que sorria orgulhosa no fundo da sala. Me sinto grato por ter encontrado pessoas que enxergam valor onde outros veem invisibilidade. Me sinto feliz por descobrir que salvar vidas vale mais que qualquer medalha. Pereira fez uma última tentativa desesperada. Vocês não sabem toda a história. Vicente sempre foi problemático, sempre questionou ordens. Questionei ordens suicidas. Vicente o interrompeu. Questionei decisões que matariam pessoas. Se isso é ser problemático, então sou problemático há 30 anos. As câmeras capturaram o momento exato em que 3 décadas de injustiça foram finalmente corrigidas. Vicente Almeida, o covarde, revelado como o maior herói que aquela cidade já conheceu, e seus algozes desmascarados como os conspiradores mesquinhos que sempre foram. A justiça havia chegado, televisionada ao vivo para todo o Brasil. E 2 horas após a coletiva que mudou tudo, Vicente acordou num mundo completamente diferente. Seu telefone não parava de tocar. Convites para entrevistas, propostas de trabalho, pedidos de desculpas de colegas que haviam se deixado influenciar pela conspiração. Pereira, Mendes e Rodrigues foram afastados de suas funções na manhã seguinte à exposição. Tomou proporções nacionais. Conspiração no Corpo de Bombeiros. Como a inveja destruiu um herói, era manchete em todos os jornais. O vídeo da coletiva viralizou com 15 milhões de visualizações em 2 dias. Na quinta-feira, Vicente recebeu uma ligação oficial. O governador do estado queria vê-lo pessoalmente. No palácio do governo foi recebido como o herói que realmente era. Vicente, disse o governador, apertando sua mão com reverência genuína, o estado de São Paulo deve ao senhor um pedido formal de desculpas. 47 medalhas escondidas por inveja e preconceito é uma vergonha institucional que não podemos aceitar. Senhor governador, eu apenas fazia meu trabalho. Não, Vicente. O senhor fazia muito mais que isso. E a partir de hoje, vamos garantir que sua experiência não seja desperdiçada. O governador sorriu. Queremos nomeá-lo como consultor especial em técnicas de resgate. Sua função será treinar bombeiros de todo o estado e desenvolver protocolos de segurança baseados em seus 30 anos de conhecimento. Vicente sentiu lágrimas nos olhos. Aos 62 anos, finalmente seria reconhecido pelo que sempre foi, um especialista em salvar vidas. Conceição também foi recompensada, promovida a supervisora de apoio administrativo com aumento de salário de 200%. Pessoas como a senhora, disse o comandante-geral, que tem coragem de denunciar injustiças, merecem nosso maior respeito. As consequências para os conspiradores foram devastadoras, mas justas. Pereira perdeu não apenas o posto, mas também os direitos à aposentadoria integral. Uma investigação interna revelou outras irregularidades. Promoções baseadas em favorecimento, ocultação de relatórios, uso indevido de recursos públicos. Ele foi indiciado por formação de quadrilha e prevaricação. Mendes e Rodrigues foram demitidos por justa causa. Seus currículos inflados por décadas de mentiras foram expostos publicamente. Nenhum outro quartel do país aceitaria contratá-los. A mediocria disfarçada de autoridade havia finalmente encontrado seu verdadeiro
Lugar: o esquecimento. Mas a maior transformação aconteceu na própria corporação. O caso Vicente desencadeou uma reforma completa no sistema de reconhecimento e promoção. Criaram-se canais seguros para a denúncia de irregularidades. Estabeleceram-se critérios técnicos objetivos para a avaliação de bombeiros. Implantaram-se programas de combate ao preconceito racial e social. 3 semanas após a revelação, Vicente voltou ao quartel não como subordinado, mas como instrutor principal. Sua primeira aula foi sobre análise de risco e tomada de decisão. 50 bombeiros de todo o estado vieram aprender com o homem que havia sido chamado de covarde. A verdadeira coragem, Vicente começou sua palestra, não está em arriscar vidas desnecessariamente. Está em tomar decisões corretas mesmo quando essas decisões são impopulares. Está em salvar vidas através do conhecimento, não dá. Um bombeiro jovem levantou a mão. Comandante Vicente, como o senhor conseguiu manter a dignidade mesmo sendo atacado injustamente? Vicente olhou pela janela e viu Conceição organizando os materiais da aula seguinte. Eu sabia que meu valor não dependia da opinião de pessoas que nunca arriscaram nada por ninguém. Meu valor estava nas vidas que salvei, nas famílias que protegi, nas técnicas que desenvolvi. A verdade sempre vem à luz. Basta ter paciência. Ao final do primeiro mês como instrutor, Vicente havia revolucionado os protocolos de resgate do estado inteiro. Suas técnicas foram adotadas nacionalmente. Universidades convidaram para palestras, outros países solicitaram consultoria, mas seu maior orgulho era ver jovens bombeiros aplicando conhecimento ao invés de apenas coragem. Ver a instituição se transformando de um lugar onde a mediocridade conspirava contra a excelência, para um ambiente onde o mérito era verdadeiramente reconhecido. Vicente Almeida havia vencido, não através de vingança, mas através da revelação. Sua covardia se revelou a maior demonstração de coragem profissional que o Brasil já havia presenciado, e sua história se tornou inspiração para todos que enfrentam injustiças por serem competentes demais para a mediocridade alheia. A justiça havia triunfado, e 47 medalhas finalmente brilhavam sob a luz que sempre mereceram. Meses depois da revelação que abalou o país, Vicente Almeida caminha pelos corredores do Centro Nacional de Treinamento em Salvamento, uma instituição criada especialmente para ensinar suas técnicas revolucionárias. Aos 62 anos ele finalmente ocupa o lugar que sempre mereceu, o de maior especialista em resgate urbano do Brasil. Conceição trabalha ao seu lado como coordenadora administrativa, gerenciando a agenda internacional de Vicente. Ela recebe delegações do Japão, França, Estados Unidos, países que querem aprender as técnicas do homem que foi chamado de covarde. Quem diria? Ela sorri para Vicente, que uma faxineira e um covarde iam ensinar o mundo sobre coragem. Pereira cumpre pena em regime semiaberto por formação de quadrilha e corrupção. Mendes trabalha como segurança noturno em um shopping, ganhando 1/10 do que ganhava como tenente. Rodrigues muda-se para o interior onde ninguém conhece sua história de conspiração e mediocridade. A justiça os alcançou de forma implacável, mas necessária. O verdadeiro impacto da história de Vicente transcendeu o corpo de bombeiros. Sua jornada inspirou uma geração inteira de profissionais a valorizar a competência sobre popularidade, conhecimento sobre imprudência, mérito sobre politicagem. Universidades incluíram seu caso em currículos de ética profissional. Empresas adotaram seus princípios de liderança baseada em competência técnica. Mas Vicente encontra sua maior satisfação nas cartas que recebe diariamente. Pessoas que enfrentam injustiças no trabalho, que são sabotadas por colegas invejosos, que são discriminadas por sua competência. Sua história me deu forças para não desistir, escreveu uma engenheira negra. Se o senhor sobreviveu a 30 anos de conspiração, eu posso superar isso também. A história de Vicente prova uma verdade universal. A mediocridade sempre teme a excelência. Pessoas incompetentes em posições de poder sempre tentarão destruir aqueles que expõem suas limitações. Mas a verdade é uma força implacável. Pode ser enterrada, pode ser distorcida, pode ser atacada, mas nunca pode ser destruída permanentemente. 47 medalhas escondidas revelam mais que heroísmo individual. Revelam um sistema que prefere ocultar a excelência e enfrentar sua própria mediocridade. Mostram como preconceito e inveja podem transformar heróis em vilões nos olhos do público desinformado. Mas principalmente, demonstram que uma única pessoa corajosa menos como Conceição pode mudar o destino de qualquer injustiça. Chegou até aqui, você faz parte dos 3% que tem paciência para conhecer a verdade completa. A maioria julga pela aparência, pelos primeiros minutos, pelas manchetes sensacionalistas, mas você investiu tempo para entender que coragem real às vezes parece covardia para quem não possui conhecimento suficiente para compreender. Comente, a verdade sempre vence. Se esta história te fez refletir sobre quantas vezes você julgou alguém sem conhecer todos os fatos, quantas vezes você confundiu prudência com covardia, conhecimento com arrogância,
Excelência com prepotência. Ao se inscrever neste canal, você está apoiando histórias de pessoas que superaram injustiças através da verdade. Vocast, declarando que acredita no poder transformador do mérito sobre a mediocridade, da competência sobre a conspiração, da justiça sobre a inveja. Compartilhe esta história porque alguém na sua vida precisa saber que é possível vencer a injustiça sem se rebaixar ao nível dos injustos. Que é possível manter a dignidade mesmo quando todo mundo está contra você. Que é possível encontrar aliados nos lugares mais improváveis. Se esta história tocou seu coração, você tem a responsabilidade de espalhar sua mensagem. Em um mundo onde a mediocridade se disfarça de autoridade, onde a inveja se esconde atrás de críticas, onde o preconceito se manifesta através de sabotagem, histórias como a de Vicente são fundamentais para lembrar que a excelência sempre triunfa. A coragem não é a ausência do medo, mas a capacidade de fazer o que é certo mesmo quando incompreendido. A verdadeira força não está em agradar multidões, mas em salvar vidas mesmo que ninguém esteja aplaudindo.